Boa tarde, pessoal. Dando início à nossa mais uma aula remota sobre o assunto hoje, migrações externas no Brasil. Vamos ler um pouquinho, fazer uma leitura para a gente começar a entender, tá certo? Sobre migrações externas no Brasil. Como mencionado anteriormente, um dos períodos de maior imigração externa, que é a entrada de estrangeiros no Brasil, se deu nos séculos XIX e XX, quando o país recebeu um grande número de europeus e asiáticos. Esses principais grupos estão nas seguintes populações, ok? Vamos agora ver quais são. Os haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses. Todos eles vieram em busca de novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Alguns fugiram de conflitos em seus países, como os angolanos, que se encontraram no estado do Rio de Janeiro. Eles se concentram lá. Muitos angolanos vieram e se concentraram no Rio de Janeiro. Em contrapartida, do jeito que eles vieram para cá, muitos brasileiros também se tornaram emigrantes e se mudaram para outros países. Eu coloquei uma foto aí das migrações, umas duas fotos bem simples para vocês terem noção de como o pessoal tanto saem do país como eles vêm para cá. Muitos vêm para o Brasil e muitos saem do Brasil para outros cantos, ok? Vamos falar agora de migrações internas. A migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, entenderam? Dentro de um mesmo país. Como exemplo, de um lugar para outro, de um município para outro, dentro de um mesmo estado. E os motivos dessa migração são as dificuldades econômicas, as guerras, as perseguições políticas ou religiosas, diversidades naturais como clima, seca e etc. Ok? Tudo isso são motivos para que esse pessoal saiam de um lugar para outro. Aconteceram muitas coisas nos anos de 1940 e 1990, de 1940 até 1990. Vamos lá para a gente entender um pouquinho, tá? Cada ano a gente vai estudar, vai dar uma lidazinha. De 1950 a 1960, deslocamentos populacionais do Nordeste para o Sudeste. No ano de 1950, no ano de 1940 e 1950, houve esse deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste. Muitas pessoas saíram do Nordeste para o Sudeste. No ano de 1950 ainda, teve a aceleração do processo de industrialização, abandono da zona rural rumo às cidades. Então, com a indústria, muitas pessoas abandonaram a zona rural e foram embora para a cidade. Isso deu-se ao nome ficou denominado por êxodo rural. Êxodo rural é o quê? Quando há o abandono da zona rural rumo às cidades. De 1960 a 1980, houve um deslocamento em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo. O maior número de indústrias e oportunidade de trabalho. Muitas pessoas saíram da cidade do Nordeste, né, e foram em busca de melhores condições de vida, se deslocaram para o Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Aí, entre 1960 a 1990, o Centro-Oeste e o Norte receberam muitos nordestinos atraídos pelo extrativismo ou na esperança de adquirir lotes de terras na região da Amazônia. E muitos se fixaram no Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
com a promessa de incentivos do governo e de doações de lotes de terra para moradia e cultivo. Então, essas pessoas foram embora. O centro-oeste e o norte receberam muitos nordestinos. Eles foram na esperança de adquirir terras e também com a promessa de incentivo do governo e de doação de lotes de terras para moradia e cultivo. Por isso que eles receberam muita gente nesse período. As contribuições para o fluxo migratório em 1960. A construção de Brasília foi uma das principais, que é a capital do nosso país, né? Então, muitas pessoas foram para lá para trabalhar na construção de Brasília. E a criação da Zona Franca de Manaus, na Amazônia. O principal objetivo dessas migrações foi a busca por melhores condições de vida. Então, aí espero que vocês tenham compreendido um pouquinho essa leitura, né? Está muito claro, está bem resumido para a gente, para em seguida, quando eu enviar a atividade, vocês responderem bem com carinho, tá certo? Uma boa tarde para todos.